Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a reinar no coração dos queridos irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero nesse momento agradecer pelo convite do querido, amado pastor Marcos Chevisca, amigo de seminário, amigo aí de uma longa data, e quero agradecer a ele e a toda a igreja por essa rica oportunidade e convite vindo de vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Robson da Cruz, sou pastor atualmente na Primeira Igreja Batista, ali em Nova Sussuarana, e já quero trazer um abraço da querida igreja para toda a Igreja Batista Metropolitana aqui na Boca do Rio e o nosso querido, amado pastor Marcos. Amém? Queridos, nesse momento eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo, aonde você estiver nesse momento, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Aonde você estiver, abra aí sua Bíblia, no celular, no tablet, e acompanhe a leitura comigo. O texto, na minha versão corrigida e fiel, diz assim: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vou repetir. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aonde você estiver nesse momento, curva a sua cabeça e vamos orar ao nosso Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado por essa rica oportunidade, Senhor, de poder ministrar a palavra do Senhor. Te peço que nesse momento o Senhor ilumine a nossa mente, abra os nossos corações para compreender, entender, guardar e praticar a Tua palavra. Importa que o Senhor cresça sempre e eu diminua. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, eu quero falar nessa noite sobre escolhendo a melhor parte. Escolhendo a melhor parte. E diante do texto que acabamos de ler em seu contexto, vamos entender que uma mulher, Maria, escolheu a melhor parte. E assim concluímos que a melhor parte é estar com Jesus. Só que alguns entendem que só isso basta. Entendem que escolher a melhor parte é estar com Jesus e não fazer mais nada. E digo que isso é um pensamento totalmente equivocado. Alguns entendem que só apenas aceitar o Senhor Jesus já basta. Que tudo que eles precisam fazer, Jesus já vai fazer por eles. E não é bem assim. E vamos aprender um pouco sobre 3 atitudes. Eu quero falar sobre essas 3 atitudes dessa mulher, chamada Maria, teve aqui diante do Senhor. As 3 atitudes que Maria teve quando estava perto de Jesus. Lembrando que a Maria que irei citar aqui é a Maria, irmã de Lázaro. Existem muitas outras Maria, Maria, irmã de Jesus, Maria Madalena, Maria, esposa de Cleopas, Maria, mãe de João Marcos, e essa é a Maria, irmã de Lázaro. Então iremos ver 3 atitudes de Maria diante do nosso Jesus. E diante dessas atitudes iremos aprender como devemos caminhar com o nosso Senhor. Iremos assim florear alguns textos bíblicos para vermos a atitude dessa mulher. Amém, irmãos? Vamos aprender com Maria. A primeira atitude que Maria tomou está em Lucas, capítulo 10, versículo 39. Veja comigo. Lucas, capítulo 10, versículo 39, diz assim: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A primeira coisa que nós precisamos aprender, que escolher o melhor, é estar perto de Jesus e aprender com Ele. Escolher o melhor
é estar perto de Jesus e aprender com ele. Quando nós olhamos o contexto, vamos ver que Jesus foi visitar essas mulheres, Maria e Marta. Ele adentrou a casa delas e a primeira atitude de Maria foi sentar aos pés de Jesus, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu poderio e estar aos pés dele para aprender. Precisamos entender algumas coisas em nossas vidas. Que não basta só levantar as mãos e aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Precisamos também ter algumas atitudes diante do nosso Deus. E quando nós olhamos a atitude de Maria, vemos aqui que ela vai nos ensinar algumas coisas, e uma delas é: quando nós sentamos para aprender com Jesus, nós não nos preocupamos com outras coisas. Veja que Marta estava fazendo tanta coisa, mas Maria decidiu sentar ao pés do Senhor e decidiu aprender com Ele. Precisamos entender que quando nós estamos dispostos a aprender com Jesus, quando nós queremos conhecer mais, quando nós queremos manter um relacionamento com Ele, não podemos estar nos ocupando com muitas coisas. Não podemos nos ocupar com outras coisas. Não podemos permitir que outras coisas venham tomar o lugar de Jesus. Porque às vezes nós queremos aprender com Ele, mas diante do que nós estamos vivendo, diante do aumento e do crescimento da tecnologia, principalmente dizendo, as redes sociais, tem tomado muito o nosso tempo. Esse tempo precioso que poderíamos estar aprendendo aos pés do nosso Senhor, acaba tomando. Não conseguimos mais ter o tempo para orar. Não conseguimos mais ter tempo para ler a palavra de Deus, meditar e buscar mais conhecimento. Porque muitas coisas estão ocupando o lugar de Jesus. E minha pergunta é: o que é que está ocupando o lugar de Jesus na sua vida? O que é que está ocupando o lugar de Jesus no seu coração? O que é que está impedindo você de buscá-lo, de servi-lo e de conhecê-lo mais e mais em sua vida? É preciso tirar, é preciso abandonar, é preciso priorizar ao Senhor. Às vezes nós priorizamos aquilo que deveria ser rejeitado e rejeitamos aquilo que deveria ser priorizado. E a nossa prioridade é estar com o Senhor e aprender com Ele. Aprendemos isso, e uma outra coisa que vamos aprender com Maria aqui, vamos aprender que fazer muitas coisas não necessariamente nos leva para perto de Jesus. Fazer muitas coisas não vai dizer se você é mais santo ou menos santo. Às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas, tomamos tantos cargos na igreja, temos tantas funções na igreja achando que isso vai nos levar mais perto de Jesus. Não estou aqui isentando a nossa responsabilidade como servo do Senhor, exercer nossos dons, exercer nossos talentos para o seu reino, não. Mas estou falando daqueles que acham, por ter tantas coisas, por se ocuparem com tantas coisas, estão alcançando um nível de santidade. Estamos totalmente equivocados. Não é por fazer muitas coisas que você estará perto de Jesus. Não é por fazer tantas coisas que você irá aprender de Jesus. Mas é quando o seu coração está disposto e aberto a servi-lo com todo amor. Quando nós olhamos para o texto que está em Mateus, capítulo 15, versículo 8, vamos aprender que o Senhor vai dizer: eis que meu povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então entenda que não é por você fazer tantas coisas para Deus, é um sinônimo de você estar mais perto dele. Mas quando você tem o seu coração aberto a servir a Ele com todo amor, com toda fidelidade, com todo compromisso, tenha certeza, você não só estará perto dele, mas estará também aprendendo com o Senhor. Então essa é uma primeira lição que aprendemos com Maria. Uma outra coisa que precisamos aprender, que quando nós sentamos para aprender com Jesus, nada ao nosso redor pode nos distrair. Nada ao nosso redor nos distrai.
quando você tem o seu olhar voltado para o Senhor, quando você tem o seu olhar fixo para servi-lo, nada vai te distrair. Veja que Marta estava fazendo tantas coisas e começou a indagar sua irmã. Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E veja que o texto não vai dizer que Maria falou alguma coisa, não. Maria estava ali sentada, aprendendo sobre Jesus. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Não podemos deixar que as coisas, os problemas, a dificuldade ou qualquer outra coisa ao nosso redor venha nos impedir de estar mais perto dele. Precisamos entender isso. O que é que está te distraindo? O que é que está te impedindo de se dedicar mais ao Senhor, mais à sua obra, mais ao seu serviço, mais ao seu reino? Ou você parou porque alguma coisa te distraiu, hoje você não tem mais força de servir ao Senhor como servia antes. Ei, decida, escolha estar perto dele e aprender com o nosso Senhor, porque assim você verá quão grandes coisas ele tem para fazer em nossas vidas. Amém, queridos? Uma outra coisa que vamos aprender com essa primeira lição de Maria é que estar perto de Jesus é aprender todos os dias. Estar perto de Jesus é aprender mais e mais. E temos visto que algumas pessoas acham que alcançou a maturidade cristã só pelo fato de ter 10, 15, 20, 30 anos de evangelho. Alguns acham que já passou por tantas coisas na igreja e já é velho de igreja, com alguns jargões que alguns utilizam. E eles se denominam maduros o suficiente na vida cristã. E muitas vezes não é. Deixa eu te dizer uma coisa. Maturidade cristã não se dá pelo período que você tem na igreja. Maturidade cristã se dá pelo relacionamento que você tem com o Senhor, o período que você tem na igreja. É preciso entender isso. E muitos não entendem, muitos não compreendem o que é maturidade cristã. Isso é maturidade cristã. Maturidade cristã é você estar perto de Deus e aprender todos os dias com Ele. Sabendo que a cada dia que passa você precisa crescer mais. Sabendo que a cada dia que passa você precisa aprender mais. Sabendo que cada dia que passa você precisa se humilhar mais para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Isso é maturidade cristã e aprender com Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Agora vamos ver uma segunda atitude de Maria. Eu peço a você que me acompanhe e abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 32. João, capítulo 11, versículo 32. Vamos aqui ver a segunda atitude de Maria. Diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja aqui que Maria está aqui preocupada, triste, porque o seu irmão Lázaro morreu. E ela indaga que Jesus não estava ali no momento certo. A segunda coisa que vamos aprender é que escolher a melhor parte é estar perto de Jesus e chorar com Ele. Escolher a melhor parte é estar perto de Jesus e chorar com Ele. E diante disso, quando nós olhamos, Maria estava ali triste por ter perdido o seu irmão, se lamentando. E o texto vai dizer que a primeira coisa que ela fez quando viu Jesus foi ir até ele e lançar aos seus pés. Algumas Bíblias vão dizer que ela caiu aos seus pés, outras vão dizer que lançou aos seus pés. Essa palavra significa desmoronar. Ela se desmoronou, ela não suportou o peso e derramou tudo diante do nosso Jesus. Veja que tinha muitas pessoas ao seu redor, até mesmo sua irmã Marta, mas ela decidiu chorar aos pés de Jesus. Diante de tudo que nós temos passado, diante desse vírus que está circulando, que tem levado muitas vidas,
tem trazido muita tristeza para muitas famílias. Muitos de nós temos chorado, muitos têm se desesperado. Muitos têm procurado muitas coisas, muitos meios, muitas portas, muitas pessoas. Mas, na verdade, onde nós precisamos chorar é nos pés do Senhor. É nos pés deles que nós devemos clamar. É nos pés deles que nós devemos derramar nossa dor, derramar nossa angústia, derramar nossas lágrimas. E às vezes ficamos muito preocupados, dizendo, pastor, mas eu já tenho orado, já tenho clamado e o Senhor não responde. Eu acho que Ele não me ouve, eu acho que Ele não me atende. Veja que Maria estava preocupada e disse, se o Senhor estivesse aqui. Ela estava dizendo, se o Senhor estivesse aqui no tempo certo, que para ela achava que seria o certo, meu irmão não teria morrido. Às vezes pensamos, Senhor, por que o Senhor não age nesse momento? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Fala comigo, Senhor. E o Senhor fica em silêncio. Entenda uma coisa. Todos nós já passamos pelo período de estudo. Alguns de escola, de faculdade. E quando um professor ele vai aplicar a prova, ele aplica a prova para os seus alunos, ele faz o que depois? Ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio observando a atitude daquele aluno. Se ele está olhando para a direita, se ele está olhando para a esquerda, se ele está fazendo alguma coisa errada e não está se concentrando na sua prova. E logo depois, quando o aluno termina a prova, o professor recolhe e dá o diagnóstico que ele necessita. O nosso Jesus é da mesma forma. Ele é um professor que está observando tudo o que está acontecendo na nossa vida. Ele está vendo a minha e a sua lágrima. Ele está vendo a minha e a sua dor. Muitas situações da nossa vida, quem sabe, o Senhor pode estar provando você. Quem sabe o Senhor está preparando você para algo que Ele quer lá na frente. Confie nele. Derrame suas lágrimas, derrame a sua dor e espere no Senhor, porque no tempo certo Ele vai responder. Amém? Então precisamos compreender isso. Uma outra coisa que precisamos entender e aprendendo com Maria foi que Maria, ela decidiu chorar aos pés da pessoa certa. Maria decidiu chorar aos pés da pessoa certa. Veja que tinha uma multidão com ela. Veja que sua irmã estava com ela. Mas ela não chorou aos pés da sua irmã. Ela não clamou a sua irmã. Ela não clamou a qualquer um outro. Ela avistou Jesus e chorou aos seus pés. Nós precisamos derramar nossas lágrimas, derramar nossa dor, derramar as nossas angústias para a pessoa certa. Não estou dizendo aqui que você não deve ter amigo. Eu sei que muitos de nós temos amigos. Temos pessoas em que nós confiamos, em que nós procuramos no maior momento de dificuldade, de luta e necessidade. E alguns desses amigos estão dispostos a nos socorrer. Mas existem situações da nossa vida que seu amigo não terá resposta. Existem situações na sua vida que seu amigo não poderá resolver. Existem situações nessa vida que será um peso muito grande para o seu amigo. Então, a pessoa mais certa para que eu e você venhamos derramar as nossas lágrimas, as nossas angústias e a nossa dor é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Aos pés de quem você tem derramado a sua dor? A quem você tem apresentado as suas dificuldades? A quem você tem apresentado as suas angústias? A quem? Às vezes um amigo, você espera tanto de um amigo, ele pode te decepcionar. Mas pastor, a Bíblia diz que quanto mais a gente tem amigo, melhor é. A Bíblia vai dizer que um amigo mais chegado do que um irmão. A Bíblia também vai nos ensinar, no livro de Salmo 41, versículo 9, que até o meu amigo íntimo, que comia da minha mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Então todo homem está sujeito a erro. Todo homem está sujeito a falha. Todo homem erra. Mas o único amigo
que sempre estará disposto a te responder, que sempre estará disposto de braços abertos para te socorrer. Esse amigo é o nosso Jesus. Então, derrame as suas lágrimas diante dele. Ele vai nos ensinar em Salmo 121 que ele é o nosso socorro. Eleve meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Quando nós buscamos e entregamos as nossas dores ao Senhor, ele providencia o nosso socorro. Ele providencia o socorro certo. Ele providencia o socorro imediato para a sua vida. Só Jesus tem a solução certa. Só Jesus tem a porta certa. Só Jesus tem a resposta certa para a minha e para a sua dor. Uma outra coisa que precisamos aprender com Maria. Maria, ela chegou e atribuindo o poder a Deus. Veja que ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo: eu acreditava a Deus. Eu tinha certeza que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria poder para curar o meu irmão. Ela atribui esse poder, ela reconhece o poderio do nosso Senhor. Mas existe uma coisa que ela não reconhece. É que aquele momento não era o tempo dela. Vejamos em João capítulo 11, aí, agora no versículo 40, o que Jesus vai dizer a Marta, sua irmã. E disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Veja que elas estavam tão angustiadas que Jesus disse: tira, manda ele sair, arrasta a pedra. E Marta disse: Senhor, mas não cheira bem, cheira mal. Já tem muito tempo ali. Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Ele está dizendo: meu tempo é agora. O tempo de Jesus não foi quando Maria disse: se o Senhor estivesse aqui. Mas o tempo de Jesus foi no momento que ele disse: saia para fora, Lázaro. Nós precisamos entender que o Senhor, ele não se atrasa. O Senhor Jesus, ele não demora. O Senhor Jesus, ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linha certa. O Senhor não chega atrasado, ele chega no tempo certo. Entenda que há um tempo do Senhor para as nossas vidas. Há um tempo do Senhor que essa pandemia vai passar. Há um tempo do Senhor que as nossas lágrimas serão recolhidas e irão ser transformadas em alegria para as nossas vidas. Precisamos crer. Precisamos confiar em nosso Deus. Precisamos buscar refúgio nele. E entenda que ele age no tempo certo. Então, querido, confie no Senhor e espere nele, porque ele há de fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. E vendo Jesus ali, mandando Lázaro sair, imagine a atitude e a alegria de Maria e ver que seu irmão estava vivo. E ela chorou de alegria. Imagine chorando de felicidade. E é isso que vai acontecer na nossa vida. Haverá momentos que iremos chorar, mas não de tristeza, mas de felicidade por grandes coisas que o Senhor fez por nós. E iremos assim confiar também no que o salmista disse em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, a nossa tristeza tem um momento. As nossas lutas têm um momento. As nossas dificuldades têm um tempo. E esse tempo vai acabar. E logo, logo, o nosso Senhor chegará e nos trará alegria para sempre. Amém? Então, esteja perto dele e entregue suas lágrimas. Chore, derrame, não tenha vergonha. Fale com ele, porque ele é a pessoa certa em que vai te socorrer. Amém, queridos? E uma terceira atitude de Maria. Acompanhe comigo o Evangelho agora de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. O texto vai dizer assim: e estando ele em Betânia, assentando-se à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e que, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça.
Essa mulher é Maria, irmã de Lázaro. No momento que Maria adentra aquela casa onde Jesus está, ela vai direto para Jesus e quebra o vaso na cabeça dele. E derrama, ou melhor, quebra o vaso e derrama o nardo puro sobre a cabeça dele. Então, o que nós aprendemos aqui? Que escolher a melhor parte é estar perto de Jesus e dar o melhor a ele. Escolher a melhor parte é estar perto de Jesus e dar o nosso melhor a ele. Veja que ela entrou. Muitos questionaram por ela ter derramado aquele nardo puro porque tinha muito preço. E o valor desse nardo era muito caro. Alguns estudiosos vão dizer que o valor dele equivalia a um salário mínimo de um trabalhador durante um ano. E é por isso que eles diziam, poderíamos pegar esse nardo, vender e dar aos pobres. Mas na verdade ela quis oferecer o seu melhor para Jesus. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor para o reino de Deus. Dê o seu melhor, independente das opiniões. Entenda que nós iremos sempre encontrar opiniões contrárias na caminhada cristã. Entenda que quando você estiver servindo a Deus, dando o seu melhor, dando o melhor do seu talento, dando o melhor do seu dom, dando o melhor do seu chamado, sempre irá surgir opiniões totalmente contrárias. Opiniões que vai te abater, opiniões que vai te entristecer, opiniões que até mesmo pode fazer eu e você parar. Mas eu te digo uma coisa, ore para o alvo. Olhe para Jesus. O objetivo da mulher não foi parar para conversar com ninguém, ela adentrou. Maria adentrou, quebrou o vaso e derramou o unguento sobre Jesus. Não olhe o que A vai dizer, não olhe o que B está dizendo, olhe o que Jesus é para você. Porque eu vejo muitas pessoas parando no caminho por causa de opiniões contrárias. E o interessante é que nós ouvimos tantas palavras de motivação, ouvimos, por exemplo, 100 palavras de motivação, mas só uma de crítica acaba nos parando. Não faça isso. Quanto de nós paramos no caminho? Se você é uma pessoa que parou no caminho por causa de opiniões de A e de B, se você é uma pessoa que desistiu do seu chamado, desistiu do propósito, deixou de dar o seu melhor a Deus, deixou de buscar a melhor parte, está na hora de você levantar. Está na hora de você levantar porque o nosso Senhor está de braços abertos para te estender. A sua armadura está preparada e pronta, esperando que você tome ela de novo e volte para a batalha. Então, querido, dê o seu melhor, independente de qualquer opinião contrária. Às vezes algumas pessoas ficam tão chateadas que dizem, eu vou sair da igreja, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. Como se isso fosse resolver o seu problema com Jesus. Entenda que nós fomos chamados para servir ao nosso Rei. Nós fomos chamados para adorar o nome dEle. O dom que eu tenho, o dom que você tem, o chamado que você tem é somente para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor. Então, amado, dê o seu melhor. Maria, ela deu o melhor que tinha. E qual é o seu melhor? O que é que você tem para dar a Jesus? Dê o seu melhor. Não amanhã, mas agora. Outra coisa que precisamos aprender e vamos aprender com Maria. E duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, o texto vai dizer que Maria adentrou na casa de Simão o leproso. Jesus estava na casa de Simão o leproso. E com certeza tinha outras pessoas ali, porque quando ela quebrou o vaso, alguns questionaram sobre a venda do unguento. Então, existia Jesus, Simão o leproso e muitas outras pessoas. Agora, o interessante aqui é que na cultura judaica, o leproso não poderia ficar diante da sociedade. O leproso, ele era afastado. O leproso não poderia ficar no meio do povo. E nem alguma outra pessoa poderia se aproximar do leproso. Porque se ela se aproximasse do leproso, era considerada maldita e também leprosa. Ela não poderia.
Mas o que esse texto quer dizer quando diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso? Precisamos aprender uma coisa aqui. Quando eles falam aqui, quando o texto diz na casa de Simão, o leproso, não está dizendo que Simão está leproso. Não é isso. O que significa aqui é que Simão, um dia, houve a possibilidade de um dia ele ter sido leproso e foi curado. Só que o seu nome não foi mudado diante das pessoas. Sabe, quando alguém está no mundo e tem um apelido, e quando vem para Jesus continua com esse apelido? É dessa forma. Algumas pessoas ainda conheciam Simão como leproso, então dava o nome de Simão o leproso, ou seja, ainda estava lembrando de quem ele era. Quando nós damos o melhor para Deus, quando nós damos o melhor da nossa vida para o Senhor, muitos irão lembrar do nosso passado. Muitos irão lembrar de quem você era. Muitos irão dizer, essa pessoa era assim. Essa pessoa fazia isso, fazia aquilo. E começa a lembrar do seu passado. E muitos têm parado no caminho por causa disso. Porque não aguenta mais pessoas não esquecerem mais do passado dela. E acabam ferindo, afrontando. E elas acabam parando no caminho. Ei, entendam uma coisa. O homem pode até lembrar do seu passado. Mas o Senhor que você serve já lançou no mar do esquecimento. Hoje, eu e você somos novas criaturas no Senhor. Entenda, Jesus já esqueceu. Jesus já não lembra mais do que você fez. Ele quer agora que você se dedique a Ele. Então não deixe que essas coisas venham te parar. Não deixe que essas coisas venham impedir você de dar o seu melhor. Não deixe que essas coisas venham impedir você de estar mais perto de Jesus. Não deixe que essas coisas venham impedir você de escolher a melhor parte. E quando nós damos o nosso melhor, nós mantemos um relacionamento com Deus. O texto vai dizer que Jesus estava sentado à mesa. Segundo a cultura judaica, só sentava à mesa com alguém quem tinha extremo relacionamento ou intimidade. Sentar à mesa com alguém significava ter intimidade com aquela pessoa, ter um relacionamento com ela. E quando nós damos o nosso melhor, e quando nós nos dedicamos ao nosso Senhor, nós estamos mantendo um relacionamento com Ele. Nós estamos tendo intimidade com Ele. Nós estamos adorando e glorificando o nome dEle. Era isso que Maria estava fazendo. E é isso que nós aprendemos com esse texto. Agora vamos ver uma atitude tão especial de Maria. O texto vai dizer que ela chegou até Jesus, quebrou o vaso e derramou o nardo puro sobre ele. Agora vem a pergunta. Por que ela não apenas virou o vaso e derramou o nardo sobre ele, teve que quebrar o vaso? Sujando todo lugar com o vaso quebrado. Por quê? Ela poderia simplesmente derramar. Virar o vaso e derramar sobre Jesus. Mas ela acabou quebrando. Qual o ensinamento que temos aí? Maria, ela não queria deixar nenhuma reserva. Maria não queria correr o risco de sobrar um pouco para ela. Ela queria dar tudo que ela tinha para o Senhor. E eu quero dizer a você nesse momento. Não deixe reservas. Dê o seu melhor. Quebre o vaso. Derrame seu dom. Derrame seu chamado sobre o Senhor. Dedique-se a Ele. Dê tudo que você tem. Não deixe reservas. Entregue a sua vida a Ele. Precisamos entender isso, querido. Você tem deixado reservas ainda? Você tem guardado alguma coisa? Você tem dado tudo ao Senhor ou só apenas uma parte? Ei, pegue esse vaso, pegue a sua vida e derrame sobre ele, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós quebramos o vaso, quando nós nos derramamos diante do Senhor, interessante que o nardo,
cheirava muito. Imagine o nardo exalando aquele ambiente, um vaso cheio de nardo, um perfume que veio exalar aquele ambiente. Quando nós damos o melhor para Deus, nós iremos exalar a essência do Senhor em nossas vidas. A nossa vida irá exalar essa essência, que irá alcançar outras e outras vidas que precisam também escolher e decidir estar com o Senhor. Então, amado, dê o seu melhor. Porque quando você dá o melhor do seu tempo, quando você dá o melhor da sua vida, quando você dá o melhor para Deus, tenha certeza que o nome do Senhor será glorificado através da minha e da sua vida. E assim, nunca se esqueçam o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lembre-se que por você se dedicar, se entregar ao Senhor, você não está fazendo em vão. Não ache que tudo que você está fazendo é em vão. Mesmo que você pense, eu acho que eu estou fazendo em vão, acho que eu estou me gastando em vão, eu acho que eu estou me dedicando em vão. Você não está se dedicando em vão. Você não está se gastando em vão. Você está dando o seu melhor e o Senhor irá te recompensar. E a recompensa que nós teremos será a glória estando com Ele. Então não desista, dê o seu melhor. Por fim, irmãos, existe momento da nossa vida que precisamos tomar decisões. E decidir é um divisor de águas para nós. Para nós que temos sonhos, desejos, projetos de vida. Mas precisamos aprender que sonhar sem decidir não é sonho, é ilusão. Você precisa decidir. Se você quer manter um relacionamento com Deus, se você quer se estreitar mais com Ele, manter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, você precisa decidir. Precisa decidir a aprender com Ele. Precisa decidir a chorar com Ele. E precisa decidir a dar o seu melhor para Ele. Porque quando você faz isso, você está perto de Jesus e estará escolhendo a melhor parte. Amém, irmãos? Que o Senhor coloque essa palavra no seu coração. Que o Senhor dê forças a você a estar mais perto dEle, a escolher a melhor parte, a aprender com Ele, a chorar aos pés dEle, a dar o seu melhor para Ele, para que a cada dia possamos estar crescendo mais e mais com o nosso Deus. Amém? E nesse momento eu peço a você, onde você estiver, curve a sua cabeça e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, amor, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a escolher a melhor parte. De tantas coisas que têm sido oferecidas diante de nós, nos ensina a escolher a melhor parte, e a melhor parte é estar com o Senhor. E estar com o Senhor é aprender mais de Ti. E estar com o Senhor é, diante das nossas mágoas, apresentar a Ti as nossas angústias, nossas tristezas. E aprender com o Senhor é dar o nosso melhor para o Teu reino, para a Tua obra, para o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Levanta aqueles que estão caídos. Levanta aqueles que estão tristes. Aqueles que precisam e necessitam do Senhor. E muito obrigado pelo Senhor cuidar de nós. Muito obrigado pelo Teu amor ser grande em nós. Que o Senhor continue a nos fortalecer em nome de Jesus. E que o Senhor vos abençoe, queridos.